Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje uma sexta-feira santa, 18 de abril de 2025, início de um feriadão, 4 dias consecutivos. Lá no domingo nós teríamos a Páscoa. Mas aproveitem, segundo a previsão, será o único do ano. Nas estradas gaúchas são previstos 1,5 milhão de veículos que rodarão. Muito trabalho para a polícia e muita paciência aos motoristas. Já em Porto Alegre, foi declarado situação de emergência em razão da epidemia de dengue. Também o governo gaúcho vai assumir a gestão de alguns hospitais que são administrados pela prefeitura em Porto Alegre. Naquela guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, eles dizem, os terroristas, estarem prontos para libertar os últimos reféns israelenses a fim de encerrar a guerra lá na faixa de Gaza. Enquanto isso, os Estados Unidos atacaram um porto controlado pelos guerrilheiros ou terroristas Houthis, lá no Iêmen, que são financiados pelo Irã e deixaram 60 mortos. Temos também tragédias a lamentar. Lá no Maranhão, por ciúme e vingança, motivaram que uma mulher envenenasse um ovo de Páscoa, que matou uma criança. Porto Alegre confirma o primeiro caso de sarampo desde 2020. Na economia, metade dos brasileiros acha que a política comercial de Donald Trump prejudica a economia do Brasil. Mas vamos ao ponto principal, para que vocês saibam o que está acontecendo por aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre não extraditar um búlgaro, em retaliação à justiça espanhola. Isto está causando um problema político a nós, mas também nós trouxemos uma demonstração de como está sendo visto o ministro Alexandre e, consequentemente, o nosso Supremo, também pelos Estados Unidos. Vejam aí, primeiro, como está agindo, segundo o analista, o nosso Supremo. O papel do STF como agente político já foi consumado, foi consagrado. Isso está claro para nós. Está claro a partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes foi numa aula magna dizendo que eles precisam travar o avanço da extrema-direita, sem definir o que é extrema-direita na cabeça dele, e como se ele, como juiz do STF, poderia emitir opiniões políticas. Ele não pode, o senhor sabe que ele não pode, deputado Ralph, o senhor é um jurista, mas ele o faz. E se ele o faz, ele é agente político, e se ele é agente político, ele não pode julgar. Mas ele não só julga, como é exaltado nessa tribuna pela bancada esquerda. Mas temos também o que falou na tribuna um deputado, que ele mesmo diz que foi eleito graças a apoiar ou ser apoiador de Jair Bolsonaro. Mas ele mudou. Ele era do PL e agora ele idolatra o ministro Alexandre de Moraes e fazendo uma leitura. Nos parece que esse texto nem foi escrito por ele, foi pela sua assessoria e ele não tem conhecimento pleno. E uma leitura, por sinal, muito mal feita. Vejam aí. Os poderes da República são independentes, como determina a Constituição, mas são também harmônicos entre si. A harmonia não é submissão, é convivência civilizada e respeito mútuo e compromisso com a democracia. Por isso, venho aqui manifestar minha discordância com os ataques verbais que têm sido dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. Discordar de decisões judiciais faz parte da democracia, mas agredir, insultar e desrespeitar, isso apenas nos afasta da paz institucional e do diálogo necessário para que o Brasil avance. Quero, inclusive, solicitar oficialmente uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, não para enfrentá-lo,
mas para contribuir com a construção de uma ponte, de um canal de entendimento que nos permita discutir saída e soluções. Diálogo não é fraqueza e, na verdade, o maior sinal de maturidade política. Falo com tranquilidade e convicção. Fui candidato pelo Partido Liberal. Votei no ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não abro mão da responsabilidade que o mandato me confere de buscar consenso em nome da pacificação do país. E eu trouxe também um vídeo em que nós temos uma explicação real do que está acontecendo. As pessoas, muitas delas, só vêm comentar, mas não sabem a realidade dos fatos. Para mostrar como está sendo encarado o ministro Alexandre de Moraes quanto à Justiça dos Estados Unidos e também à Justiça espanhola. No Supremo, ele tem algumas oposições, algumas intervenções que divergem dele, tipo de Nunes Marques, André Mendonça, alguma intervenção de Luiz Fux, mas no fim a maioria concorda com ele e por isso que a visão do nosso Supremo lá no exterior talvez não seja das melhores. Aí está essa explicação que vocês devem assistir porque vale a pena. Nos Estados Unidos, 4 pastas do governo Donald Trump estão analisando quais serão as sanções aplicadas contra Alexandre de Moraes. Para completar, depois de negar a extradição de Oswaldo Eustáquio, com a justiça espanhola reconhecendo que o jornalista é alvo de perseguição política, Moraes retalhou com uma medida grotesca. Impediu a extradição de um narcotraficante búlgaro perigoso, só para dar o troco no vexame internacional. Ou seja, agora a Espanha é mais uma nação que reconhece que o Brasil está sob um regime de exceção. Neste domingo, Jason Miller, principal conselheiro de Trump, declarou que Alexandre de Moraes seria a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental, reforçando a necessidade das sanções do governo americano contra o ministro. Ainda nesta semana, a Audiência Nacional da Espanha, a mais alta corte do país, concluiu que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. O Tribunal Espanhol explica na decisão que o artigo 4º do Tratado Bilateral entre Brasil e Espanha veda a extradição de crimes políticos ou conexos a este, que é quando um dos dois países tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Resumindo, a Espanha chegou à conclusão que o Brasil está sob um regime de exceção. Como forma de retaliação a esse vexame diplomático, Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processo de extradição para a Espanha do traficante búlgaro Vasil Gergiev Vasilev. Para o magistrado brasileiro, a negativa espanhola viola o princípio da reciprocidade, um dos requisitos estabelecidos no Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 2022, o traficante teria transportado 52 quilos de pó em malas por Barcelona. A droga deveria ser entregue a outro suspeito, que foi preso no dia seguinte. Vasilev foi detido no Brasil em fevereiro de 2025. Para piorar a situação, Moraes mandou Vasilev para a prisão domiciliar e ainda determinou que o embaixador da Espanha no Brasil se manifeste oficialmente em 5 dias, prestando esclarecimentos. Essa situação é uma aberração sob qualquer perspectiva que se analise. Primeiro, que segundo a Constituição, extradição é um assunto da diplomacia, ou seja, cabe ao Poder Executivo. O STF apenas acata a decisão. Outra, a Espanha considerou o crime de Eustáquio político, até porque na Espanha ou em qualquer democracia não existe crime de desinformação ou fake news. E por isso, neste caso específico, a Corte Espanhola não aplicou o Tratado de Extradição. Sendo assim, foi Alexandre de Moraes
que descumpriu o tratado. Temos uma estatística para que tenhamos mais cuidado neste feriadão. Só em 2024, um estudo diz que 6.000 pessoas morreram nas estradas federais. Lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula, na segunda, fez uma visita e agora um homem foi detido após ofender Lula nessa visita ao interior do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, a seleção brasileira está sem técnico, mas a CBF diz que enviou um empresário para negociar com um treinador italiano. O presidente Lula ficou fora da lista dos 100 mais influentes da revista Time. Ele disse que o Brasil seria conhecido no mundo todo, mas está sendo no mau sentido, e mesmo assim Lula está fora desta lista. O ex-presidente Jair Bolsonaro, embora ainda esteja internado, está melhorando dia a dia segundo a sua equipe médica. Encerrou a greve de fome daquele deputado do PSOL, o Glauber Braga, com acordo da presidência da Câmara, mas ele está propenso a ser cassado pela Câmara dos Deputados por ter ferido a ética parlamentar. Mas dentre todos esses assuntos que foram tratados nesse vídeo, eu espero que vocês tenham um bom argumento para opinarem. E a sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. E é ali que também eu peço que vocês devam se inscrever no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.